Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma quarta-feira no nosso estudo, na verdade, na nossa leitura comentada do livro O Homem Integral, capítulo 2, Estranhos Rumos, Seguros Roteiros. Então, nós temos nesse capítulo, Estranhos Rumos, Seguros Roteiros, nós temos, só um minuto, deixa eu atender. Bem-vinda, Edna, bem-vinda, Gustavo. Boa noite. Estranhos Rumos, Seguros Roteiros, nós estamos na última parte desse capítulo e estamos estudando junto com a mentora as colocações que ela nos traz sobre os mitos e como esses mitos, alguns desses mitos, podem ter reflexos na nossa vida, né? Então a gente já viu alguns mitos, um próprio que a mentora disse para nós, o mito de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses e trouxe para os seres humanos. Então nós vimos ela tratando nesse mito da figura de Zeus. Então eu gostaria de retomar particularmente esse mito para que nós possamos adentrar a leitura de hoje. Então, a semana passada nós lemos sobre as considerações da mentora sobre esse mito e como a desobediência de Prometeu a um desígnio de Zeus culminou num castigo para ele. Então, eu vou retomar o mito e aí começa a leitura, tá? Então, o pensamento mitológico grego vai nos trazer diversas personagens. É importante que a gente entenda, foi a discussão que a gente fez, mas eu vou reforçar. É importante que a gente entenda a questão de que o mito, ele sempre vai representar algo para aquele que ouve. E num mito clássico, nós só temos de verdade um personagem, porque todos os outros são coisas que existem no interior daquele personagem. Então, por exemplo, no mito de Prometeu, o mito é de quem? De Prometeu. Então, a figura de Zeus vai ser algo que está dentro de Prometeu. A figura do fogo que ele roubou é algo que está dentro de Prometeu. A humanidade como um todo é algo que está dentro de Prometeu. A gente precisa entender isso para compreender a essência do significado do mito. Muito bem, então rapidamente, para quem não veio, para quem perdeu, né, para quem não assistiu o outro episódio, nós vamos ter a questão do Prometeu e eu vou avançar um pouquinho no mito que a mentora acabou não colocando, tem outros personagens que é muito importante para a gente aqui compreender. Então, rapidamente, a história é a seguinte. Prometeu, ele tinha um irmão chamado Epimeteu. Então, era Prometeu e Epimeteu. Eles eram deuses. Deuses menores, porque o deus maior na mitologia grega era Zeus. Então, Zeus era o deus, o chefe dos deuses, né? O deus maior. Tanto que a figura que nós fazemos de Deus hoje, o nosso Deus cristão, né? Pode ser uma figura que representasse esse Zeus, né? Dentro dessa herança cultural. Zeus, então, ele conferiu a Epimeteu uma tarefa. Epimeteu, que é o irmão do Prometeu, ele foi para cada ser vivente e ele daria uma virtude para cada ser vivente. Então, por exemplo, para o leão, ele deu garras, ou deu força, ou deu coragem, né? E ele foi para os pássaros, ele deu asa. Só que para os humanos, Epimeteu não deu nada, nenhuma virtude. Então, Prometeu entendeu que para os humanos faltou alguma coisa e os humanos poderiam ficar à mercê de grandes predadores que tinham dentes fortes, força física,
garras, né? E se a gente for pensar no homem comparado com os animais, a gente vê mesmo que o homem é muito frágil, né? É um macaco pelado, não tem velocidade, não tem força física, não tem garras, não tem presas, né? Então nós somos frágeis biologicamente. O que faz Prometeu? Então esse mito é um mito de origem, de criação, né? O que faz Prometeu? Acha isso injusto e resolve dar uma virtude para o homem. É o roubo do fogo. Então ele rouba o fogo dos deuses, né? E dá para a humanidade. O que esse fogo representa? Representa liberdade, representa conhecimento, representa liberdade do pensar, do escolher, de raciocinar. Então é isso que Prometeu faz. E aí tem então a ira de Zeus, né? E o castigo que ele dá a Prometeu por esse ato, porque Prometeu não foi autorizado a dar capacidade de discernimento para o homem. E essa capacidade de discernimento, esse fogo do conhecimento, ele foi muito interessante para o homem, porque hoje o homem é o maior predador que se tem no planeta, porque através do pensar o homem conseguiu subjugar todas as outras espécies. E aí, Prometeu então é condenado a ficar acorrentado, onde durante o dia ele teria o seu fígado devorado por uma águia e à noite o fígado se regeneraria. Aqui tem duas coisas, né? A regeneração do fígado é uma coisa interessante, porque os gregos, tá vendo? Já sabiam que o fígado era um órgão que podia se regenerar. Isso pode mesmo. E as correntes, né? Então, o que são essas correntes que prendem Prometeu? Porque lembra que o mito é de Prometeu. Então, o que é esse fogo? É o conhecimento do Prometeu. O que faz esse fogo do conhecimento? O fogo do desejo, né? Vai propiciar conquistas. Só que essas conquistas acabam amarrando, acorrentando o próprio homem nesse desejo limitado que ele nunca tem satisfeito. Então, a gente pode pensar nisso, nesse castigo eterno de ter o fígado devorado e depois reconstituído. Então, de dia eu vou amenizando os meus desejos, mas depois eles renascem todos. Então, esse seria um ciclo vicioso das paixões humanas. Esse seria o castigo, né, do Prometeu. E aí uma parte do mito que a mentora não falou e eu quero falar, porque depois ela vai fazer um comentário e eu acho que essa parte vai ser interessante da gente saber. É que o mito de Hércules, já ouviram falar no Hércules, né, o grande herói grego. Ele aparece no próprio mito de Prometeu. Então, quem é que salva Prometeu desse castigo? É Hércules. Então, quem é Hércules? Hércules lembra que o mito é de Prometeu, então tudo está dentro de Prometeu. Hércules é o salvador de Prometeu, é o salvador da humanidade, porque Zeus cria Hércules, né? Concebe Hércules, Hércules um semideus, então tinha parte Deus, parte humano. Quer dizer que é a conexão da terra e do céu. Se a gente pensar em Jesus, na história, mito nesse sentido de como foi concebido Jesus, a gente vai ver Hércules ali, né? A gente vai ver o semideus, metade Deus, metade humano. Pai divino, mãe humana. Então tem um pouco das duas coisas. Então Hércules é o herói que liga a terra ao céu. E é por isso que ele, sendo essa parte de Prometeu mais espiritualizada, é que vai libertar Prometeu das amarras, das correntes que o prendem aos desejos. Os desejos que jamais se acabam, só se amenizam. Mas sempre a humanidade é assim, ela deseja uma coisa, quanto mais ela tem, mais ela quer. Então é aprisionada pelo desejo. Então nós vamos ter a figura do herói, que é o Hércules nesse mito, que é a parte de Prometeu que se liga mais aos céus, né? Mais espiritualizada. Bem, basicamente era isso que eu queria lembrar e... como é que eu digo, gente? Me fugiu a palavra.
acrescentar mais informações que a Joana não trouxe do mito de Prometeu. Aí ela vai dizer, olha só que ela vai comentar. O pensamento cartesiano, com seu senso prático, deu-lhes o primeiro golpe e lentamente decretou a morte dos mitos e das crenças. Então veja o que ela está falando. Pensamento cartesiano aqui tem a ver com o filósofo do século XVI, não, do século XVII, René Descartes, ou em latim, ele era francês, né? O nome dele em latim era Cartesius, por isso ficou plano cartesiano, que a gente usa, né, na matemática, e o pensamento cartesiano que a gente usa na metodologia da ciência. Então, esse pensamento cartesiano, ela ditou a ideia que se tem de ciência e de conhecimento para toda a posteridade após o século XVII. Então, lá no método, René Descartes, ele defende que nós podemos enxergar o mundo por pequenas partes. Então, eu analiso as partes, estudo uma pequena parte, estudo outra pequena parte, enfim, para depois formar a síntese. Então, assim, nós criamos o método científico. Por isso que a gente vê, por exemplo, lá, nas várias áreas, as suas partes. Pensa na medicina. Então, tem o responsável pelos ossos, o responsável pelas glândulas, o responsável pelo cérebro, e assim vai, né? As especialidades. Por quê? Porque no pensamento da ciência moderna é isso. Você compartimenta o conhecimento, e aí, tanto que a gente fala que hoje a gente faz pesquisa, não faz ciência, porque ciência seria a síntese, seria o todo, e muitas vezes a gente fica só nas partes. Então, esse pensamento da ciência moderna deu um senso prático às coisas, nos deu o primeiro start, o primeiro, né, início de um novo mundo, de uma nova forma de conhecimento distanciado da igreja, do pensamento religioso. Eu não vou expor a página do vídeo porque eu não abri, viu, Maria Lúcia? Então eu só li. E como eu ia contar bastante do mito, eu acho que eu não vou ler muito. Obrigada. Então, o que acontece? Esse pensamento racional, vou chamar assim, vou trocar. Esse pensamento racional, ele vai fazer com que os mitos e as crenças, elas não tenham mais vez. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? A ciência moderna decretou a morte dos mitos e das crenças antigas. Por quê? Porque o pensamento racional substituiu o pensamento mágico. O que é o pensamento mágico? O pensamento das crenças que se tinha antes. Tipo, eu não sei explicar como é que acontece a concepção biologicamente. Então, inventavam-se histórias para conseguir explicar aquilo. Então, por exemplo, a história da cegonha, né, para as crianças. É uma história que procurava explicar como é que chegam os bebês nas casas. Por exemplo, então esse seria um pensamento que a gente chama de pensamento mágico, mas tem outros, né? Cegonha eu exagerei, mas por exemplo, às vezes tem doenças que existem crenças, ai gente, deixa eu tentar pensar em uma. Quando você está com soluço, que você levar um susto passa, pode ser uma crença. Tem uma coisa que você faz que quando chover, quando trovejar, que passa, sabe? Então tinha umas crenças que as pessoas iam contando umas para as outras e criando explicações para coisas que hoje a ciência consegue abordar. É o que a gente chama de pensamento mágico. Então, o senso prático do método científico, ele decretou a morte dos mitos e das crenças. E ela continua. Se, de um lado, favoreceu ao homem que abandonasse a tradição dos feiticeiros, dos bichos papões, das cegonhas trazendo bebês, eliminou também as fadas madrinhas, os gênios bons, os anjos da guarda. Então, o que ela está dizendo? Que colocou-se tudo num pacote só.
foi bom que as pessoas abandonaram essa ideia do bicho-papão que vem te pegar, da cegonha que traz bebê, mas outras coisas que poderiam ter certos fundamentos, como por exemplo o anjo da guarda, que hoje na doutrina espírita a gente chama, né, do espírito protetor, isso também foi colocado no mesmo pacote. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente elimina uma coisa por ser superstição e a gente elimina, joga, é como se a gente jogasse tudo junto, não separasse, né, uma coisa de outra. E quando já se acreditava na morte dos mitos, aí os mitos caíram em esquecimento, como se fosse um pensamento mágico. Não extraía-se deles aquele ensinamento, lembra que a gente começou falando isso, né, nos estudos passados? Que o mito nos traz um ensinamento. O que a ciência moderna fez? Decretou a morte dos mitos, como se eu não tivesse nada para aprender, simbolicamente. Tanto que a sociedade moderna é muito deficiente em entender símbolos, que é o que nós estamos fazendo aqui, não é? Tentando extrair do mito os símbolos que eles nos traz. Mas é muito difícil, dentro do nosso pensamento moderno, cartesiano, buscar as imagens, os símbolos que aquela história estão querendo nos trazer. E é isso que a mentora está aqui revisitando, né? Então ela diz que já se acreditava na morte dos mitos, considerando-se as mentes adultas libertadas deles, ou seja, histórias da carochinha, contos de fadas, são para quem? São para crianças. Depois que a gente vira adulto, uma mente adulta, não precisa mais dessas histórias. Então foi assim que foi compreendido que enquanto a humanidade estava na sua fase infantil, foi necessário o mito. Mas depois que nós conseguimos o amadurecimento através do conhecimento científico, a gente não precisaria mais dos mitos. É isso que se achou. Muito enganado. Será que nós estamos maduros o suficiente para não precisar mais dos símbolos, dos mitos e das histórias? O que vocês acham aí? Pensa aí um pouco. E aí ela continua. Eis que a tecnologia e a mídia criaram outros odiernos, ou seja, quando a gente achou que os mitos não tinham mais lugar, a nossa mídia criou mitos modernos. E quais seriam esses mitos modernos, hein? Vamos ver o que a mentora diz? Super-homens, He-Man, invasores marcianos, homens invisíveis, gerando personagens consideradas extraordinárias para o combate contra o mal, sem trégua, em nome do bem incessante. Nós vamos parar aqui para explicar isso. Olha só o que ela está nos dizendo, que quando nós enterramos todos os mitos, todas as lendas, todas as histórias, como contos, como coisas que não nos serviam mais, eis que nós temos a necessidade de criar outros Hércules, outros Prometeus. Por quê? Porque de fato não estamos nessa idade madura, tão madura assim. É assim que nós vemos, eu vou ficar com um, ela falou vários, né? Super-Homem, He-Man, Invasor Marciano, Homem Invisível. Eu vou falar de um. Vamos pensar no Superman? No Super-Homem? A ideia do Super-Homem, ela acaba passando, né, uma ideia interessante. Não sei se vocês pararam para pensar nisso. Super-Homem é alguém que não é desse planeta. Então já começa por aí. É um cidadão exemplar, mas que não é da Terra. Como se a Terra não pudesse produzir cidadãos exemplares, íntegros. O som está muito longe da minha voz, eu não consigo falar mais alto. Eu estou no ambiente de trabalho, mas eu vou tentar melhorar, chegar mais perto, tá bom, Gustavo? Vamos lá. Melhorou?
Enfim, o super-homem, ele é alguém que chega de fora, então é alguém de fora. Olha o Salvador, olha o herói, lembra do Hércules? O Hércules é alguém que foi mandado pelos deuses. O Superman é alguém que foi mandado para cá. E esse alguém tem superpoderes. Olha o Hércules, olha o mito antigo lá. Por isso que eu quis falar do Prometeu e falar do Hércules. Super força, super inteligência, uma pessoa exemplar. Superman, né? E o que a gente tem? A gente tem o Superman, lembrando da história do super-homem, né? Ele se disfarça como alguém que é daquela região. E onde é que caiu a nave do super-homem? Por incrível que pareça, no sul dos Estados Unidos. Então ele é um estadunidense sulista. Será que se a nave do Superman tivesse caído no Brasil, na Rússia, seria diferente? Sim, porque ele foi criado por típicos sulistas do Kansas, não é? E ele representa o cidadão exemplar americano. Inclusive a roupa do Superman, aquela roupa azul com a cueca para fora, né? De capa e com a cueca pro lado de fora da calça. Que cores? Azul e vermelho, porque para lembrar a bandeira americana, né? Então nós temos toda uma ideologia propagada aí com a figura do Superman. E mais, né? Então olha os símbolos. Então o que ele diz para nós, aqueles que gostam do Superman? Ele seria um modelo a ser seguido. E qual é o modelo a ser seguido? O modelo do cidadão exemplar. É isso. Ele é honesto, ele é íntegro, né? E o Superman, ele se esconde atrás de uma máscara, que é a máscara do Clark Kent. E aí, nessa máscara do Clark Kent, a gente tem símbolos também. Clark Kent é um jornalista tímido e míope. Lembra do óculos? Que quando ele vai vir o Superman, ele tira o óculos, né? Isso é uma crítica aos humanos, porque o Superman não é humano, né? O Super-Homem não é humano. Então, quando ele tá com a contraparte humana dele, ele é cego e extremamente introspectivo. Não tem coragem, né? Já o Super-Homem, não. O Super-Homem enfrenta os perigos e enxerga muito bem. Tem visão além do alcance, enxerga até visão raio-x. Então, nós temos aí a superioridade de um ser de fora contrastando com então, as virtudes do ser de fora, que é o ser do céu, que é a parte divina do Hércules, com a contraposição do homem, né, com as fragilidades do homem, que é a timidez e a miopia, que é a parte humana do Hércules. Então é isso, é um mito moderno. Espero ter convencido vocês, né? Que isso aqui que a mentora está falando do Superman ser um mito moderno, de fato é. Tá vendo quantos símbolos? E isso nós poderíamos falar do He-Man. Se der, eu retomo a semana que vem, falando do He-Man, falando dos invasores marcianos. Eu posso falar agora do Homem Invisível. Quanto de nós não gostaríamos, em muitas situações, de sermos invisíveis. Então, tem um superpoder, tem uma característica que o difere do outro, né? Então, é isso, gente. Então, a mídia moderna, ela nos traz mitos modernos, que traz, sim, símbolos que muitas vezes ficam no nosso inconsciente, por isso nós temos que trazer a consciência, e que esses super-heróis modernos, eles têm como missão combater o mal sem trégua, como se nós, humanos normais, sem superpoderes, fôssemos incapazes de combater o mal por nossa conta própria. É por isso, minha opinião, que eu prefiro o Batman que o Superman, porque o Batman é humano, porque o Batman, o superpoder do Batman
é ter dinheiro, né? Inteligência. Mas ele não tem um superpoder sobre-humano. Ele tem equipamentos, armas e tudo mais, mas ele é humano, então ele combate com as suas próprias armas. É isso. Espero que a reflexão tenha sido boa nesse sentido de que a gente tem mitos modernos e como esses mitos modernos, esses super-heróis modernos, eles refletem sim coisas que estão dentro de nós, que é o grande convite dos mitos, seja os clássicos ou os modernos. Sempre tem apenas um personagem. No caso do Superman é o Superman, mas dentro do Superman tem o Clark Kent, tem o Lex Luthor. Lex Luthor, que é o contra-externo inimigo do Superman, né? É algo que está dentro de nós. O que significa o Lex Luthor? É a inteligência humana querendo combater o invasor externo. Então é a nossa defesa, né? Contra o externo. Enfim, tudo isso dentro de nós mesmos. É isso. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Agradeço a atenção. Até semana que vem.